Olá, senhores, tudo bem? Meu nome é Bruno Teles, eu sou consultor aqui na Trust Code e hoje eu vou falar um pouco sobre o módulo de CRM para vocês, aprofundar um pouco mais sobre esse módulo e falar das principais funcionalidades dele. Logo de cara, essa tela que vocês estão visualizando é a tela que nós disponibilizamos para os nossos clientes, que é o nosso produto Trust Code aqui, a nossa infraestrutura que a gente monta aos nossos clientes. Tá? Então aqui eu vou acessar o módulo de CRM para vocês verificarem. Logo no início, quando eu acesso a página do CRM, o Odoo já me abre o meu pipeline, né? Então vocês podem ver aqui que ele faz o filtro de meu pipeline. Esse filtro é um filtro que o Odoo tem em alguns módulos, que é basicamente para puxar todos os registros que estão vinculados ao meu usuário. No caso, esse usuário com essa foto genérica aqui é o meu usuário específico que eu estou utilizando e ele puxa as informações dessas oportunidades por padrão, tá? Esse é um filtro básico que ele tem para facilitar essa gestão. E logo de cara vocês também podem observar também que o Odoo trabalha bastante com a visão de Kanban, né? Então a maioria dos módulos que tratam de gestão de alguma coisa, gestão de algum registro, alguma informação, ele trabalha com essa informação aqui em forma de Kanban, ó, com as colunas e os cardzinhos. Isso aqui para facilitar, né, a visualização. Aqui você pode verificar, por exemplo, pela foto qual o usuário responsável por essa oportunidade. Aqui embaixo tem o nome do cliente aqui que você pode ter. Aqui tem também uma informação de atividades, né? O Odoo tem uma funcionalidade que se aplica a todos os módulos do Odoo, né? Que é a funcionalidade de atividades, que eu vou mostrar mais ao fundo para vocês também. E aqui também temos as estrelinhas para saber a prioridade dessa oportunidade, se ela deve ser atendida primeiro do que outras, por exemplo. Então ele já abre essas informações todas em Kanban. Mas, porém, eu posso me ordenar e fazer a gestão da maneira como eu quiser. Aqui no lado, ó, eu posso colocar ela em lista, se eu quiser, se eu desejar, eu posso colocar ela em lista para eu visualizar ela de outra forma. Além disso, eu posso colocar também calendários, né? Então ele se baseia aqui em calendários para você ter as oportunidades agrupadas e ele puxa aqui as informações do seu pipeline baseado, né, se você quer ser por mês, semana, dia, então ele faz esse desmembramento, né? E também tem outras formas, também formas mais gráficas, né, para você fazer análise das suas oportunidades de forma para gerar indicadores ou algumas informações. Então aqui eu tenho uma tabela pivô básica que eu posso agrupar e gerar relatórios. Tenho aqui um gráficozinho que ele gera, então eu faço os filtros aqui de informações que eu quero descobrir e depois crio gráficos em cima disso. E tem até um gráfico de pizza aqui, se eu não me engano, não, o gráfico de pizza aqui voltando, né? Eu posso ter o gráfico de pizza, pode ter outros tipos de gráfico diferentes que eu posso gerar aqui dentro, né? E aqui eu tenho uma gestão de atividades, né? Então as atividades que eu sei que estão relacionadas dentro do pipeline para cada vendedor. Então tem essas visões que o Odoo pode ter dentro do CRM, tá? Eu vou voltar para a visão de Kanban para mostrar para vocês ali, ó, fazer uma visualização. Então, logo de cara a gente vê algumas informações interessantes. A primeira são as colunas. O Odoo possibilita você criar colunas, tá? Você pode criar um fluxo via Kanban de negociação da maneira como você quiser. Então, você pode criar quais etapas você acha necessário e criar essas colunas e colocar elas de forma ordenada aqui, né? Para você criar um fluxo padrão. Então, se eu crio uma coluna nova, vou colocar aqui uma qualificação parte 2. Eu posso adicionar essa qualificação parte 2 e eu posso ordenar ela no fluxo que eu achar adequado. E aqui ele faz o desmembramento aqui para mim, para depois gerar, depois eu fazer análises específicas, etc. Tá? Agora eu vou acessar a primeira oportunidade para falar um pouco das informações. Logo de cara, quando eu clico, ele já me redireciona para a tela interior, digamos assim, do registro da oportunidade, e que eu tenho as informações básicas, né? Eu tenho aqui a informação do cliente, o e-mail dele, telefone. Aqui em cima eu tenho o título da oportunidade que eu posso definir da maneira como eu quiser. Aqui tem dois campos interessantes que é a receita esperada e a probabilidade. A probabilidade você pode definir por coluna, né? Então você pode fazer aquele desmembramento, né? De fazer etapas dentro desse fluxo do seu pipeline, dentro do seu funil de vendas, e essas probabilidades vão subindo conforme você vai convertendo, né? Então, se eu vou saindo do novo para o qualificado, eu tenho maior probabilidade
para eu conseguir fechar essa venda, né? Então eu posso definir tanto de forma manual como editar dentro das colunas para definir um padrão de probabilidade, tá bom? Aqui tem a receita esperada, que é o qual, por exemplo, uma dimensão de uma previsão de orçamento que vai gerar desse cliente, né? Você sabe, por exemplo, se tiver alguma informação de quanto você espera receber desse cliente, então você pode ter essa informação desmembrada aqui dentro. E aqui embaixo as informações de registro, de cadastro do cliente mesmo, né? Como eu estava falando, informação do cliente, do e-mail, telefone, o fechamento também, que é o prazo final. Você pode definir um prazo final para o fechamento dessa oportunidade, né? Para você ir acompanhando com seus vendedores para saber se eles estão fazendo os acompanhamentos e está fechando dentro do prazo ou não. E aqui aquele campo de prioridade que eu mostrei para vocês. Tem também marcadores, caso eu queira categorizar as oportunidades da maneira como eu achar adequado. E aqui embaixo tem duas informações também, que é o vendedor, que é aquele campo de usuário que eu falei para vocês, né? Então, todo um usuário que tem permissão ao módulo de CRM, ele é um potencial vendedor. Então, eu posso colocar esse vendedor, vou colocar exemplo desse funcionário X aqui, e posso colocar ele como responsável, né? E para depois disso eu fazer análise para saber se esse vendedor está vendendo bem, conseguiu fechar as vendas previstas das oportunidades, baseadas nos fechamentos, na receita esperada. Então aqui eu posso vincular e colocar ele como responsável. E aqui a equipe interna, né? O Odoo trabalha com as equipes de venda, que depois eu vou aprofundar um pouco mais com vocês também, para você ter equipes, né, que você pode separar por tipos de produto, por região do país também. Uma parte do Brasil é uma equipe de venda, outra parte do Brasil é outra. Então você pode desmembrar essas equipes de venda também, tá? Aqui a parte de cobrança, né, que são as informações mais avançadas do cliente, para depois você faturar para ele. E aqui embaixo algumas informações de marketing também, que depois a parte de automação de marketing eu não vou entrar muito hoje, mas depois quando a gente for falar dessa automação de marketing, eu falo mais especificamente dessas informações vinculadas ao registro de oportunidade, tá bom? E o interessante aqui, ó, vou só salvar essas informações aqui. Aqui eu troquei o vendedor, né? Ele até me deixou o log note, ó, o meu usuário trocou o administrador para o funcionário X. E aqui, ó, logo de início a gente pode ver algumas informações da oportunidade. Uma coisa interessante também é todos os registros, eles têm um ponto de conexão via e-mail. O Odoo trabalha bastante com esses pontos de conexão. Então a maioria dos registros no sistema, todos que têm informações do e-mail do cliente, ele utiliza como pontos de envio de e-mail. Então quando eu crio uma oportunidade, eu configuro o e-mail do meu cliente e eu tenho, claro, um servidor de e-mail configurado dentro do meu Odoo, eu tenho a possibilidade de por aqui enviar um e-mail para ele. Então eu posso escrever qualquer mensagem que eu achar apropriado e ele vai vender conforme essa foi gerado um tempo atrás, ó, esse exemplo que está aqui nessa base de testes, ó, boa tarde, quais produtos você gostaria? E aqui ele foi enviado para um e-mail específico, esse aqui é um e-mail fictício, né? Mas você tendo essa possibilidade, você pode enviar e trocar informações com o seu cliente. Isso que é muito interessante. Aqui do lado a gente tem o anotar também. O anotar é basicamente eu registrar a informação de uma informação interna, né? Eu não quero disparar um e-mail, mas eu quero deixar algum recado, por exemplo. Uma coisa legal, o Odoo ele trabalha com os arrobinhas, né? Então eu posso colocar um arroba para o meu funcionário X, posso dizer para ele, olha, temos reunião com esse cliente na sexta-feira, por exemplo. E eu deixo um log note para ele. Quando eu fizer esse log note, que a gente chama de anotar aqui, ele vai disparar e vai colocar uma notificação para esse cliente, para esse usuário, e ele vai receber e vai poder verificar depois dentro desse registro que ele foi chamado a atenção dele, né? Esse arrobinha é basicamente para você chamar a atenção e gerar uma notificação para esse usuário, tá? Aqui também tem uma questão que é bem interessante, que é o agendar atividade, né? É uma funcionalidade bem legal do Odoo, que você pode agendar vários tipos de atividades para uma pessoa executar ou para você mesmo executar. Então, digamos que eu quero marcar uma ligação para um cliente, eu posso também deixar aqui anotado qualquer informação mais avançada, que eu quiser registrar mais informações aqui dentro, eu posso marcar uma atividade dessa. Então, eu posso dizer que na quarta-feira do dia 2/6 de 2021, o funcionário X vai fazer essa ligação. E quando eu faço isso, ele registra essa atividade
né? Ele faz esse agendamento e registra em nome do funcionário X, ó, essa atividade para ele fazer isso, para ele ligar para o cliente, para mandar um e-mail. Eu posso também marcar reuniões também, é uma funcionalidade muito interessante no Odoo. Vou mostrar aqui para vocês, ó, eu posso vir e utilizar o tipo de atividade reunião. O que ele vai fazer? Eu posso dizer que eu vou ter uma reunião com o cliente, e ele abre meu calendário de forma automática e ele me integra ao outro módulo que o Odoo tem, que é o módulo de calendário. E esse módulo de calendário também tem uma integração com o Google Calendar. Então, se o seu cliente tem um e-mail que tem como portador o Google, um Gmail, por exemplo, ele vai e dispara um convite, aquele convite que aparece lá no Google Calendar. Então, se você tiver configurado o Google Calendar, ele dispara esse e-mail de forma automática e cria o convite no Google Calendar. E aí ele faz uma sincronia também, né? Ele sincroniza o seu calendário do Odoo com o seu calendário do Google Calendar, para você ter essas informações simultâneas. Então, eu vou dizer que eu vou ter uma reunião com esse cliente na terça-feira. Eu vou colocar aqui, vou clicar em editar. E aqui ele vai abrir uma agenda para mim. Então, eu vou dizer quem são as pessoas que vão participar. Vou colocar aqui um registro de cliente, por exemplo. Vou colocar uns lembretes para me lembrar quando a reunião for acontecer, né? Eu posso colocar alguns lembretes que o sistema, quando eu estiver logado, vai me lembrar que você tem uma. No caso, você tem uma reunião para ser feita, né? Então, eu vou colocar aqui uns dois lembretes, um de 15 minutos de uma hora. Essa reunião vai ser a 1 hora da tarde do dia 1. Ela vai ter 1 hora e meia de duração, tá? E aí, quando eu salvar aqui dentro, ele vai registrar no meu calendário, ó. E eu sei que essa reunião vai acontecer no futuro. E deixa registrado e faz aquela sincronização que eu falei para vocês com o Google Calendar. Quando eu volto aqui, uma coisa interessante que o Odoo faz é essa reunião que foi marcada, ela fica registrada a oportunidade. Então, depois no futuro, quando você quiser contar, digamos assim, né, quantas reuniões aconteceram, quantas atividades foram feitas dentro do Odoo, você pode contar isso e depois fazer algumas análises para saber se os seus usuários, os usuários, os vendedores, estão sendo produtivos ou não. Então isso é interessante para você saber acompanhar, fazer esse follow-up para saber se os seus vendedores estão sendo proativos, estão marcando reuniões, estão fazendo e-mails, ligações ou não. Você pode fazer esses registros para que o seu funcionário, o vendedor, vai marcando essas atividades e depois você gera relatórios sobre isso para cruzar dados, etc. Tá? Isso é bem interessante. Ela fica preso aqui dentro para depois você vincular e saber que ela está dentro de alguma oportunidade. Ok? Aqui também nós temos, ó, aqui, como eu falei para vocês, aqui tem todas as etapas organizadas no fluxo, né? Então eu posso por aqui também qualificar, trocar essa oportunidade, evoluir ela dentro do meu fluxo de negociação. Então eu posso colocar ela aqui só apenas clicando, ele já evolui de etapa, né? E deixa o log note de quando essa evolução de etapa foi feita, deixa tudo registrado. Isso é muito interessante. Além disso, como eu falei para vocês, o CRM tem uma integração com o módulo de vendas e você pode criar cotações vinculadas a essa oportunidade. Digamos que você foi para a qualificação e na etapa de qualificação você manda um orçamento para o cliente. Quando você clica aqui em nova cotação, ele me redireciona ao módulo de vendas e cria uma oportunidade para eu fazer um orçamento. Ó. Então, eu vou colocar aqui um produto qualquer para mostrar para vocês. Um produto aqui, vou colocar R$ 100, bem fictício aqui. E no momento que eu salvar essa informação, ó, ele vai criar meu orçamento e esse orçamento fica preso, ó, à oportunidade. Ó. Depois eu posso verificar aqui. Aqui no caso tem um pedido, né? Então qual que é a diferença da cotação para o pedido? O pedido é a cotação confirmada. Isso aqui já foi confirmado. Se eu acessar aqui dentro, eu vou verificar essa cotação que virou um pedido. Quer dizer que ela já foi confirmada pelo cliente. Eu já vendi esse produto para o meu cliente. Ó, é até um teste que foi feito anteriormente e você pode seguir, ele já considera e fica preso. Então depois você pode fazer análises para ver quantas cotações foram enviadas dentro de cada oportunidade e essa informação fica integrada com o sistema, né? Claro, para depois você
fazer análises de quantas cotações estão gerando do CRM, né, e quantos estão virando pedidos, análise nesse sentido. Além disso, nós temos duas funcionalidades aqui de cima, que é o ganhamos e perdemos, né? Então, ganhamos, quando eu marco uma oportunidade como ganho, ele conta ela e digamos assim, finaliza ela na etapa final, que é etapa de ganho, que quer dizer que essa venda foi feita, foi concretizada e eu não preciso mais negociar. Inclusive, ele até joga a probabilidade para 100%, como eu expliquei para vocês, aquelas etapas de probabilidade. Então, ele já joga para 100% porque essa cotação já foi vendida, eu não preciso mais me preocupar com ela. Além disso, também pode colocar como perder também, né? Vou fazer um teste em uma outra oportunidade para mostrar para vocês. Digamos que eu perdi essa oportunidade por qualquer motivo que seja. Quando eu clico no perdemos, ele pede a razão de perda. Então, eu posso até criar razões diferentes. Vou colocar que foi não temos pessoas e habilidades, por exemplo. E quando eu envio, ele registra ela como perdido, ela simplesmente morre, digamos assim, nos relatórios, e você tem a informação de que ela foi perdida, pois não temos habilidades. Então é importante que toda vez que você coloca como perda, você tem que colocar a razão da perda, né, para depois você fazer a análise e saber por que as oportunidades estão sendo perdidas. O meu preço está muito elevado, o concorrente tem um produto melhor do que eu, quais são os motivos que estão me levando a perder essas oportunidades. Então, essa função para você poder fazer essa prospecção e descobrir e gerar relatórios depois, né, saber quais são as principais razões de perda das suas oportunidades. Né, e talvez até também descobrir quantas você está ganhando e quanto você está perdendo, para saber como está sendo esse follow-up de negociação dentro do CRM. Tá? Então, é basicamente essas informações aqui dentro da oportunidade. Eu vou voltar aqui para o pipeline, né? E aqui, como eu falei, ó, bem visual, né? Todos os registros que você coloca, ele deixa a sua cotação bem visual aqui, ó. Uma coisa interessante é as atividades, ó, como eu tinha criado aquelas atividades, ela fica presa aqui. Então, digamos, se você está fazendo a gestão dos seus vendedores, saber se eles estão sendo produtivos em cada oportunidade, você pode saber pelas atividades, né? Se ele está marcando atividades, é porque ele está fazendo ligações, fazendo e-mails, e você consegue ter um controle dessa produtividade do seu vendedor, saber se ele está sendo proativo ou não. E depois bater essas informações de produtividade, né, com os ganhos, né? Se essa produtividade toda está se resultando em ganhos ou está resultando em perdas, né, das oportunidades dentro do sistema. Mas essa parte de gestão, de forma resumida, são essas principais funcionalidades. Aqui em cima, ó, vocês podem ver que tem alguns menus. O meu menu principal de meu pipeline, né? Quando eu clico, ele vai para o meu pipeline, fazendo aquele filtro que eu expliquei mais cedo do usuário. Aqui embaixo tem as minhas cotações, que é você vai direto para o módulo de vendas para ver os orçamentos, né? Que estão vinculados ao seu usuário. E aqui também o pipeline por equipe, né? Você pode clicar aqui e fazer o pipeline por equipes, fazer desmembramento, digamos que você tem equipes diferentes dentro do Odoo. E aqui um cadastro rápido de clientes, né? Quando eu clico aqui, ele vai para o módulo de contatos e você tem os seus clientes aqui padronizados para você fazer verificar sua carteira de clientes aqui, né? Digamos assim, e você saber os cadastros de cada um. Então, se você entra aqui dentro, você verifica algumas informações, as oportunidades vinculadas a esse cliente, as reuniões, vendas, enfim, o que foi faturado. Isso aí depois eu vou explorar mais num vídeo sobre os contatos em si, tá bom? Então, esses são os menus. Aqui tem uma fase interessante que é a fase dos prospectos, tá? Aqui eu vou entrar nas configurações para mostrar para vocês a fase dos prospectos. Dentro das configurações, vocês podem habilitar algumas funcionalidades para o seu CRM e uma delas é os prospectos, tá? Então, como é que funciona os prospectos aqui? Você adiciona uma fase de qualificação antes de criar uma oportunidade. Então, o que acontece? Antes dela ir para o pipeline, que seria uma gestão de potenciais clientes, você cria um pré-vendas, né? Então, o prospectus é basicamente um pré-venda. Você vem aqui e cria, e aí você vai gerando os prospectos para fazer uma pré-validação, porque às vezes você pode receber um monte de oportunidades que talvez não sejam oportunidades, né? Sejam um spam, um e-mail de spam que você recebeu, etc. E aí você quer fazer uma pré-qualificação
antes de você passar para os reais vendedores ali, ou os próprios vendedores também fazem a fase de prospectação também, mas aí você faz essa pré-venda antes de você jogar para o pipeline, e aí no pipeline é onde o bicho pega, que você faz as ligações, e-mails, e você tem um approach, digamos assim, um follow-up mais agressivo. Então é uma fase para você fazer essa prospecção aqui dentro. Uma coisa interessante que eu vou falar antes um pouco dos prospectos é as maneiras que o Odoo possibilita para você poder criar oportunidades no sistema. O Odoo possibilita você criar oportunidades de 3 formas. A primeira é criando, né, pelo botão de criar. Vocês viram que aqui no prospectus tem o botão de criar e aqui no pipeline também tem o botão de criar. Então, se eu clico aqui dentro, ele já abre aqui um títulozinho, título, e eu posso registrar também, eu posso selecionar um cliente já existente, ou eu posso criar um cliente novo. Então, eu posso colocar aqui cliente novo e criar esse cliente. E aí depois eu clico em adicionar e ele vai para o meu Kanbanzinho. Então, é uma das formas do Odoo criar, você poder criar uma oportunidade. Você pode fazer manualmente pelo botão de criação. A outra forma que você tem é pela equipe de vendas aqui, ó. Vou entrar aqui na equipe de vendas para mostrar para vocês, ó. Aqui o Odoo por padrão ele cria, quando você instala o módulo, ele cria 2 equipes de vendas, um vendas internas e o outro website, tá? E aqui, quando eu clico, eu tenho algumas informações interessantes. Então, na equipe de vendas, eu posso definir aonde essa equipe de vendas vai trabalhar. Essa equipe de vendas vai trabalhar só nos prospectos, ou ela vai trabalhar nos prospectos e no pipeline, ou ela vai trabalhar nos prospectos, no pipeline e nas cotações. Eu posso definir etapas dentro do meu fluxo de negociação, onde o meu usuário vai poder, essa equipe de vendas, no caso, vai poder, digamos assim, fazer a gestão e criar, fazer o follow-up dessa negociação. Você pode dizer, por exemplo, que eu vou ter uma equipe de vendas para cada etapa, uma equipe de vendas para prospectos, outra para pipeline e outra para cotações. Ou você pode ter as 3 juntas, né? Ele vai mexer nos prospectos, vai gerar pipeline, naquela negociação que eu mostrei para você, aquela gestão em Kanban, e vai gerar cotações, que são os orçamentos vinculados à oportunidade que eu mostrei a vocês, tá? Então eu posso escolher essas etapas. Aqui eu posso escolher o líder da minha equipe, né? Posso colocar os meus líderes aqui dentro. E aqui o interessante, ó, é o apelido de e-mail, que é a gestão de e-mails que o Odoo possibilita. Então, você tendo um domínio de e-mail dentro do Odoo, um servidor de e-mail para disparar e receber, ou você pode disparar e ou receber e-mails, você pode utilizar um alias que a gente chama, que é o famoso comercial @tananã, que é aquele comercial @empresa.com.br. Então você pode criar um alias que o Odoo chama, né, que é um apelido de e-mail, para você receber todas as suas oportunidades por e-mail. Então, se eu crio um apelido com esse comercial, toda vez que alguém escrever um e-mail com esse e-mail comercial @tananã aqui do lado, que é o domínio de e-mail, como destinatário, ele vai cair dentro do meu CRM. Então, essa é a segunda forma que o Odoo tem para você criar oportunidades novas. Você pode fazer por uma gestão de e-mails. Você pode criar um apelido, um comercial e quando o seu cliente mandar e-mail para esse e-mail como destinatário, esse apelido de e-mail, ele vai cair no seu pipeline, entendeu? E aqui você pode designar também, você pode colocar uma pessoa por padrão para ser designada, para ser avisada que foi criado. Pode colocar, por exemplo, um gestor que vai fazer a separação de cada, né? Pode fazer, por exemplo, a separação de cada uma das oportunidades para cada vendedor. Você pode definir essa pessoa para ser designada e ela recebe e depois repassa as oportunidades para cada um dos vendedores. Ou você pode definir uma pessoa por padrão também para sempre fazer essa gestão. Ok? E aí aqui embaixo a gente tem os membros e a gente vai colocar os membros que podem trabalhar dentro dessa equipe de vendas. Então, eu vou adicionando os meus usuários aqui dentro e essas pessoas ficam com a possibilidade de poder atuar e mexer nas oportunidades que estão vinculadas a essa equipe de vendas. Tá bom? Então, é basicamente essas informações da equipe de vendas e a possibilidade, como eu falei, utilizando o pedido de e-mail para receber e transformar, quando a pessoa digita o e-mail e coloca o destinatário com o apelido de e-mail, ele gera uma oportunidade no meu CRM de forma automática. A terceira possibilidade de criação de oportunidade, de geração de oportunidades, de leads, é pelo website. Então, o Odoo tem aqui dentro
Vou até mostrar aqui para vocês o módulo de site. E dentro do módulo de site, ele tem aquele famoso formulário que a maioria dos sites possibilitam, né? Que é um formulário de preenchimento para que ele jogue em algum lugar, né? Então você tem aquele formulário que é geralmente um formulário padrão de customers, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que é o Contact Us, que a gente chama, né? Entre em contato, enfim, Contact Us em inglês, entre em contato em português, que é esse contato aqui. Então, quando você clica nesse contrato, ó, ele abre esse formulário por padrão do Odoo. E quando você tem o website, o site de website, você tem a possibilidade dessa pessoa entrar nesse formulário, preencher algumas informações, por exemplo, Bruno, vou colocar aqui dentro, número de telefone, ele não é um campo obrigatório. O único que é obrigatório aqui, ó, são alguns campos. É o nome, o e-mail e o assunto e a pergunta aqui embaixo. Ó. Então, todos esses que têm asterisco são informações que são obrigatórias. Então, vou colocar um e-mail qualquer aqui, né? bruno@teste.com.br, Bruno Limitada. E o assunto, gostaria de conhecer sua solução. Vocês teriam tal produto? Vou colocar uma pergunta básica aqui. E quando ele clica em enviar, ele já envia essas informações e com base nesse formulário que o cliente preencheu, ele abre essa mensagem de retorno e, baseado naquelas informações que essa pessoa preencheu, ele cria para mim no meu CRM, vou mostrar para vocês aqui, ele pega aquelas informações do formulário e transforma numa oportunidade. Essa é a terceira forma que o Odoo possibilita de você criar oportunidades dentro do seu CRM. Então, quando eu gero essa informação, ele faz e cria, ela vai cair nos meus prospectos, né? Aqui dentro, ó, acabei de fazer, ela apareceu aqui embaixo, né? Como é que eu sei se ela veio realmente, ó, foi feito agora, até a informação do bot aqui, que é o robozinho do Odoo, prospecção oportunidade criado agora. E aqui as informações, ó, ele dá algumas informações de IP, de qual o browser que ele está utilizando, né, algumas informações por padrão que a gente coloca e a referência, né, da onde que ele veio, algumas informações de marketing interessantes. E aqui ele gerou a partir do formulário, ele gera essa oportunidade aqui. E aí, vou explicar agora, aproveitando essa criação que eu fiz, vou explicar um pouco do módulo de prospectos. Então, o que acontece? Ele é como se fosse um limbo, né? Ele vai caindo as informações aqui dentro. Você também pode colocar para receber essas informações por e-mail também, né? Você pode colocar uma equipe de vendas com um apelido de e-mail e toda vez que ele mandar o destinatário, cai nesse prospectos, como eu expliquei para vocês. E ele manda algumas informações aqui. Se eu entendo que esse prospecto é baseado nas informações dele, aqui eu posso prospectar mais, né? Posso mandar um e-mail para ele, fazer mais perguntas para saber se ele é um potencial cliente ou não. E aqui eu tenho a possibilidade de converter para oportunidade. Se eu sinto que esse prospecto é um potencial cliente, tem a possibilidade de ser um cliente no futuro, eu clico em converter a oportunidade. Quando eu clicar nessa opção, ele vai abrir uma tela, né? Aqui ele vai ter ação de conversão, você pode converter para uma oportunidade ou pode mesclar com uma existente. Digamos que tem outra oportunidade no CRM, lá no pipeline, que seja do mesmo cliente ou da mesma pessoa que você queira mesclar e colocar numa oportunidade só. Você pode fazer isso também, mesclar duas oportunidades, um prospecto, né, numa oportunidade já existente. Ou você pode converter para uma nova. E aqui eu posso selecionar o vendedor, digamos que eu vou colocar o funcionário X, posso escolher a equipe de vendas, né? Como eu expliquei para vocês, né, a equipe de vendas ela pode gerenciar essa etapa de prospectos, né, como eu mostrei aquelas etapas ali que na configuração da equipe de vendas. E aqui tem mais coisa interessante. Você pode criar um novo cliente ou dizer que ele é um cliente já existente. Né? Então eu posso dizer que esse cliente que chegou da Bruna LTDA, eu sei que é o cliente X ali que entrou em contato. Eu posso já vincular esse cliente. Ou eu posso criar um cliente novo, ou posso não associar um cliente nenhum, não vou registrar, não vou cadastrar esse cliente, porque as informações que ele me mandou não são suficientes para eu associar um cliente novo. Então, nesse caso, eu vou colocar um cliente novo, só para mostrar para vocês, e eu vou criar a oportunidade. Quando eu faço isso, esse prospecto que estava nesse limbo, digamos assim, ele evolui e vai para uma fase acima, que é o pipeline que eu mostrei inicialmente para vocês. Então, nessa etapa de pré-venda, o cara fez a qualificação,
viu que esse prospecto é um potencial cliente e ele evoluiu esse prospecto para uma oportunidade, selecionou a equipe, o vendedor que vai fazer o follow-up e ele sobe aqui, tanto que vocês podem ver as colunas aqui bonitinho. E se eu for no pipeline, ó, vou ir para o pipeline ali, eu vou tirar o meu filtro de usuário e eu vou ver aqui, ó, que ele está sobre a tutela do funcionário X e ele já apareceu aqui no pipeline. E no prospecto, se eu voltar, ele já está vazio, ele não está lá mais. Entenderam? Então, ele já jogou essa oportunidade para o pipeline e ele já pode fazer o follow-up tradicional e fazer gerar toda a negociação com o cliente, quem sabe evoluir posteriormente para poder uh, enviar orçamento e, claro, ganhar essa oportunidade caso esse cliente tenha interesse em comprar o produto de vocês. Então, basicamente, passei pelas principais configurações aqui do CRM, só alguns detalhes, né? Aqui são os campos de algumas variáveis que você tem no CRM. Então, aqui, por exemplo, você tem equipe de vendas, como eu mostrei para vocês. Então, aqui você tem todas as equipes de vendas que você tem do sistema. Aqui tem também os tipos de atividades, ó, que eu mostrei aqui para vocês. Os tipos de atividades aqui. Você pode criar atividades novas, né? Pode delimitar o planejado, colocar o número de dias planejado para cada atividade. Pode criar um fluxo também de atividades também, padronizado. Tem várias informações bem legais aqui. Talvez outra oportunidade vou explorar mais esse módulo de atividades que o Odoo tem, que é uma maneira bem legal de você gerenciar o seu dia a dia, né? Porque toda atividade que você gera dentro do sistema, isso vale para todos os módulos, vendas, CRM, financeiro, ele fica preso no seu controle, na sua gestão de atividades, que é esse aqui, ó. Aqui ele me diz quais são as atividades atrasadas. Aqui, por exemplo, se está atrasado em cada uma das atividades aqui, em cada um dos módulos, né? Você vê que tem a foto aqui do lado, é a foto do módulo no qual se trata essa atividade, onde ela está presa. E se eu clico, ele me redireciona basicamente para os registros. Ó. Então ele já faz um filtro de atividades e ele me gera aqui para mim para eu poder, de forma rápida, já acessar a oportunidade que eu tenho atividade vinculada. E aqui as do futuro, né, que são as verdinhas. As vermelhas são as que estão atrasadas, as amarelas que vocês podem ver depois são as que vão ser no dia, né, que você precisa fazer naquele dia corrente, e as verdes são essas do futuro, né? Então eu tenho uma para ser feita amanhã que eu tinha colocado, né? E outra tem uma do funcionário X. Você pode fazer sua própria gestão de atividades vinculadas por aqui. E é bem interessante essa questão no Do. E uma outra coisa que eu também não mostrei é que quando você conclui essa atividade, né? Eu posso marcar como concluído, dizer reunião foi antecipada, ou melhor, né? Vou colocar essa aqui, vou resolver essa aqui. Já fiz a ligação e vou concluir. Quando eu concluir, ele registra que foi concluído e ele sabe que fui eu que concluí essa atividade, né? Mesmo ela tendo sido originalmente atribuído para um funcionário X. Então, outras pessoas também podem executar outras atividades de outras pessoas e quando eu registro, ele some daqui essa atividade e ela é concluída e regira um log note aqui embaixo, né? Então, por isso que essas atividades é bem legal para vocês administrarem a produtividade dos usuários no sistema, né? É legal que cada um tenha suas atividades e você possa gerenciar, saber se as pessoas estão em atraso, não estão fazendo em dia, enfim, fazer essas análises todas que são interessantes na parte de produtividade. Então, essa parte das atividades aqui que eu mostrei. Aqui os marcadores, né, que é uma maneira de você categorizar as oportunidades, as razões de perda, como eu tinha falado também, você pode criar mais razões aqui, da maneira como você quiser estruturar, e aí o usuário só seleciona quando tiver uma perda de oportunidade para depois você fazer análise e descobrir por quais razões, ou qual razão, no caso aqui, você está perdendo clientes potenciais, se eles foram prospectados errados, o follow-up não foi feito direito. Então, tudo informação para você depois gerar relatórios. E aqui, por último, tá? Além dessas configurações aqui, nós temos os relatórios, né? Então, aqui tem os relatórios padrões, que é um relatório de atividades que eu falei para vocês, né? Isso é o legal. Ele já tem um relatório de atividades padrão que ele gera para você saber quais atividades foram contadas no sistema, né? E depois você pode fazer um filtro de vendedores, saber quais vendedores fizeram quais atividades dentro de um determinado período, por exemplo, né? Fazer essa contagem para saber se está sendo produtivo ou não está sendo produtivo, né? Se está sendo feita uma venda com essa quantidade de atividades que foram concluídas. Tem alguns relatórios bem legais, relatórios de prospectos, né? Ele puxa todos os prospectos que você tem, quantos você recebeu em cada mês aqui.
Aqui embaixo tem uma análise do pipeline, então você pode saber aqui quantas oportunidades e fazer diversos tipos de análise aqui por etapas, né? Ele vai gerando aqui em quais etapas foram feitas, diversos tipos de relatórios diferentes que você pode gerar. Mas eu acho que é isso, pessoal. Consegui passar por todas as principais funcionalidades. Claro que dentro do que eu expliquei, tem mais coisas que a gente pode explorar, né? Tem a funcionalidade de geração de leads que o Odoo possibilita, tem a própria parte de atividades que depois eu vou falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre essa produtividade do Odoo, para vocês poderem entender esse módulo de atividades que funciona em todos os módulos no sistema, não é só exclusivo do CRM, entre outras questões. Mas essas principais funcionalidades é uma introdução ao CRM, né? Para vocês terem ideia de como ele pode funcionar e como você pode utilizar o CRM do Odoo. Ok? Deixe o like, deixe o seu dislike ali dentro também, caso você não gostou de alguma coisa. E deixe seus comentários se vocês já utilizam o Odoo. E qualquer coisa a gente responde vocês ali e vai deixar nossos contatos também na descrição para vocês entrarem em contato conosco. Tá bom? Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.